Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz Meyer Neto e mais um Umbanda Consciência e Juventude. Eu peço que vocês elevem o pensamento a Deus, aos sagrados orixás e aos nossos guias e protetores espirituais, para que essa hora transcorra em paz. E caso tenha algum irmão não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, esclarecido e encaminhado para os seus lugares de merecimento. Amém. Gente, estamos começando mais um programa hoje com alguns recadinhos importantes aí. Bom, o primeiro deles é que a gente vai no dia 10, anotem aí, dia 11, é uma quarta-feira, nós teremos a nossa primeiro trabalho de apometria, então nós vamos dar um curso aí de 4 meses de apometria. Aqueles que quiserem entrar em contato com a gente, entre pelo nosso e-mail umbandaconsciente@gmail.com, umbandaconsciente@gmail.com, ou então maiores informações aí pelo nosso telefone fixo 11 2615 0341, 11 2615 0341, a partir das 14 horas. Eu sugiro que você reserve sua vaga, eu sugiro que você se prepare aí para o curso de apometria, que é um curso muito esperado, uma ferramenta espiritual fantástica. Muitos terreiros, muitos sacerdotes de Umbanda começam a desenvolver essa ferramenta para que você tenha uma maior efetividade, né, nos trabalhos, porque é fato que os nossos guias e mentores espirituais, a nossa mediunidade, os caboclos, os pretos velhos, eles trabalham nível espiritual, abrangendo todos os sistemas, os campos vibratórios, os círculos, né? Então ele encaminha espíritos, identificam padrões de faixas vibratórias, elevam o ser na faixa vibratória, mas a apometria ela veio encaixar com esse sistema, descobrindo o que está dentro do ser. Então, o que é que está dentro de mim, que está atrapalhando em um processo, e o que é que vem do meu inconsciente. Vamos lembrar aí que a gente entende que o inconsciente do ser humano é 95%. Então, 95% do nosso cérebro, ele é inconsciente. Ele é inconsciente e é, muitas vezes, manifestador de coisas que a gente não espera. E a apometria ela nos dá, principalmente, condições de termos consciência quais são as ações que nós estamos tomando, qual a faixa vibratória que nós nos encontramos, como está essa questão de relacionamento com as famílias, com a nossa família, com o nosso trabalho, qual é a faixa vibratória que ele se encontra, quais são os tipos de espíritos que estão nos amparando ou nos atrapalhando naquelas faixas. E isso a apometria faz muito bem. Então você que gostaria de ter essa ferramenta aí para o seu trabalho mediúnico, essa ferramenta aí para o seu espaço, entre em contato com a gente, tá? A gente está aqui na Rua Doutora Sérgio Meira, número 41, tá? Vou repetir aí
para você o nosso e-mail, é umbandaconsciente@gmail.com, umbandaconsciente@gmail.com. Tá? O nosso telefone de contato, de segunda a sexta, a partir das 14 horas, você consegue falar com um de nós, 2615-0341, 2615-0341, tá certo? Então a gente vai falar um pouco dessa ferramenta hoje, o como e quais são os benefícios que essa ferramenta traz para aqueles que estão atendendo, né? Aqueles que vão praticar essa ferramenta, que vai fazendo esse curso com a gente a partir quarta, dia 11, tá certo? A partir das 20 horas, mas entre em contato com a gente para a gente fechar a turma. A gente tem aí 70 vagas, tá? Já foram preenchidas 30, então vão correndo aí que o pessoal do Instituto já está fazendo essa divulgação, e se você vier fazer antes, a gente vai dar um desconto aí na taxa de mensalidade, tá certo? Que são para cobrir os gastos do Instituto, são para cobrir as nossas despesas. Então, a apometria é uma ferramenta que foi desenvolvida aí pelo professor Lacerda, tem outros nomes conhecidos como Godin, que através do estudo das personalidades desenvolveram um método de trabalhar essas personalidades, que nada mais são do que as nossas vivências anteriores, através de uma ferramenta espiritual. Por quê? Porque eles identificaram que muitos dos nossos problemas, muitas das nossas limitações estavam em vidas passadas, mas isso, quando era trabalhado, era muito como eu falo, abstrato. Porque muitas vezes, quando as pessoas iam buscar a terapia de vidas passadas, elas iam buscar quem eu fui, e aí veio o status, todo mundo foi uma rainha, todo mundo foi Cleópatra, todo mundo foi um rei, mas ninguém quer falar, olha, sua vida passada você foi um bandido, sua vida passada você foi um traficante, na sua vida passada você foi uma prostituta, e isso ficava muito vago, porque a informação era trazida e nada podia se fazer isso dentro dos terreiros. Nada se fazia para vencer essa limitação. Então era uma informação que não trazia consciência. E a apometria, ela vem justamente para isso, para que você tenha consciência do campo vibracional, do campo espiritual que você é inserido. Muitas vezes, falando em famílias, nós estamos inseridos em um campo espiritual, em um campo kármico, de uma pessoa da nossa família, mas não está inserido em outro. E por isso, vamos supor, você está inserido aí no campo espiritual do seu filho, mas da sua filha não. Na família espiritual do seu filho, mas da sua filha não. Então, muitas vezes, você tem um atrito, você não entende por que você não tem uma afinidade maior com aquela sua filha, ou a filha não tem uma afinidade maior. Isso é legítimo. As famílias espirituais, elas são diferentes das kármicas. Às vezes, o seu familiar mais próximo espiritual está em outra família, está em outro amigo, está na família do amigo, está na família de uma pessoa de fora, na família de uma pessoa de trabalho. Você faz parte da família dessa pessoa do trabalho, desse amigo, mas não faz parte de uma pessoa que carnalmente nasceu da sua família, tem o mesmo nome que você. E aí, isso explica, por exemplo, o porquê que nós temos esses rompimentos kármicos, o porquê que nós temos dificuldades dentro da nossa casa. Dificuldades não aquelas doloridas, eu falo o desinteresse mesmo, por esse ou aquele tio, esse ou aquele filho, talvez um pai, e isso dentro da sociedade é preciso explicar. E quando você não entende essas ferramentas, essas engrenagens,
você passa a ter dor. Porque você força algo que não existe, você não sabe como lidar com aquela, ou com uma pessoa, com aquela pessoa da sua família, você sente dor e você vê que vai causando uma série de reações energéticas, vai abrindo uma série de portas para obsessores, vai abrindo uma série de caminhos aí que a pessoa vai olhar e vai falar, poxa, isso está me fazendo mal. E aí vão nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, o centro espírita e o centro de Umbanda, ele faz um trabalho legítimo, um trabalho poderosíssimo com relação a todos os campos, todas as esferas que as pessoas funcionam, que as pessoas estão inseridas. Mas muitas vezes é importante que a pessoa tenha consciência de qual é a sua limitação interna. O porquê que isso é gerado? É muito fácil, por exemplo, eu pegar e passar uma receita aí de trabalho, um procedimento de trabalho com relação ao campo vibracional, então, com relação ao Oxóssi, fazer aí o que o Candomblé se chama de ebó, mas e o efeito energético é legítimo, mas é preciso acrescentar essa ferramenta consciencial. É preciso acrescentar essa ferramenta que faz com que você tenha noção de como está o seu campo vibracional espiritual. Então você que for se capacitar aqui no Instituto com essa ferramenta divina, com essa ferramenta espiritual, primeiro que você não precisa ser um bandista, você não precisa ter religião, basta você acreditar em vida após a morte, basta você acreditar em espírito e basta você ter uma crença em Deus. Porque o formato que é aberto a esse trabalho não é um formato engessado, ele está aquém da religião, mas ele é um complemento dela. Então você vai aqui aprender, por exemplo, a identificar os espíritos que se aproximam de determinado corpo e qual é a causa que esses espíritos fazem quando estão próximos. Você vai poder identificar, por exemplo, qual é a ligação que tal chakra tem com um corpo energético. Qual é o padrão de espírito, por exemplo, que se aproxima do chakra coronário? Ou quando uma pessoa está doente no seu corpo físico, qual é o chakra que é atingido? E muito mais do que isso, fazer uma anamnésia espiritual dentro de um contexto amplo. O que eu quero dizer é que você vai poder fazer uma leitura de um problema, não pelo problema, mas pela causa raiz. Causa raiz que muitas vezes é esquecida, que muitas vezes as pessoas esquecem de tratar. Às vezes, um simples resfriado pode simbolizar muitas coisas. Por exemplo, psicanaliticamente falando, o resfriado simboliza tristeza. É claro que, não generalizando, mas na maioria dos casos, mostra aquela tristeza que se interiorizou, aquela tristeza que ficou para dentro, quando a pessoa sofreu sozinha. Então, o que acontece? Você desenvolve um resfriado. E se esse resfriado, se essa tristeza não é tratada, não é conscientizada, vira uma pneumonia. E o como conscientizar isso? E como curar isso? Não basta você simplesmente ir ao médico ou ir ao caboclo, pedir uma solução para aquele problema imediato, aquilo que está doendo. Mas é preciso que você tenha consciência qual é a fonte viva. O que é a fonte viva? Qual é a causa primária daquela dor?
Tudo, absolutamente tudo que acontece no nosso corpo físico é gerado por um corpo espiritual e por os corpos que estão atrás dele. E essa geração é o importante. A causa é importante, porque senão você não trata a coisa como deve ser tratada. E o problema volta, manifestando em outros campos vibratórios. Quantos de vocês, por exemplo, não passaram o ano de 2014 resfriados, com imunidade baixa, tendo cada mês um problema? Um dia o mês foi com resfriado, outro você pega gripe, outro você tem problema de diarreia. Por quê? Porque a fonte, você cura a causa final, mas não cura a causa raiz. E a apometria, ela trabalha exatamente esse ponto. Então, a apometria, acho que o principal benefício dela é que você desdobra a causa do problema, que pode estar enraizado em um campo só. Vamos falar aí no corpo mental inferior, que é o mental do ego, é o mental que faz com que as pessoas fiquem com o ego muito inflado, isso gera alguns problemas, ou pode estar em vários problemas, pode estar manifestado em vários corpos. E esse é o grande X da questão com relação à apometria. Então, a apometria, ela tem algumas ferramentas muito interessantes. O médium que é formado na apometria, primeiro que você não precisa exatamente ser um médium incorporante. Você tem duas classes de médium, três na verdade, né, que dentro da apometria nós trabalhamos. Nós trabalhamos, por exemplo, com a classe mediúnica do condutor, que é a pessoa que abre os trabalhos, a pessoa que faz as orações principais, as pessoas que dão o comando apométrico para fortalecimento do ambiente. Esse é um médium, que ele pode ou não ser um médium incorporante. Depois nós temos um médium doutrinador. Esse médium doutrinador é aquele que recebe e conscientiza e aplica os comandos apométricos de uma forma geral. Então é ele o principal realizador do trabalho, porque além de trabalhar com os comandos apométricos, ele doutrina aquela consciência, aquele espírito, aquele campo que está manifestado no outro médium, que é o médium de incorporação. O médium de incorporação, ele vai ter algumas captações, que a gente fala de captação, que é a captação de espíritos obsessores que podem estar no campo vibracional da pessoa, a captação de consciências desequilibradas que querem uma cura, que se predispõe a se equilibrar. A captação de espíritos familiares desequilibrados são aqueles espíritos que de repente estão na família espiritual e não conseguiram uma encarnação essa vida, e por isso se desequilibraram e acabam atuando negativamente contra aquela pessoa. Fora consciências das mais diversas, fora o trabalho é um trabalho muito complexo. E aí você aprende a ter uma noção mais ampla do que é um trabalho espiritual. O que se trabalha dentro do espiritual? Muitas pessoas se apegam principalmente no problema que o consulente passa. Então, uma coisa é, a pessoa pode vir com uma dor na unha, mas o médium preparado,
O médium que foi, por exemplo, aprendeu apometria, ele nunca vai olhar para o problema final. Ele vai desdobrar a energia, desdobrar os campos vibratórios, desdobrar aquela consciência para que seja trabalhada de forma ampla. Então veja que eu falei muitas vezes de consciência. Então o trabalho de apometria, se eu tivesse uma definição de como é esse trabalho, é consciência. Não adianta, gente, vocês não conseguem tratar um problema e resolvê-lo se você não conscientizar o porquê do problema. Inclusive, muita gente fala, mas desenvolver mediunidade. O que é desenvolver a mediunidade? Desenvolver a mediunidade é desenvolver percepção. Percepção do que é o meu mundo espiritual, o que é o meu campo vibratório, o que eu estou atraindo, o que é as minhas atitudes, aonde estão me levando. Então, o médium é o intermediador. E o que difere o médium bom do médium ruim? O poder de percepção dele. O poder de interação com o meio, de forma ordenada, equilibrada e inteligível. Então, a apometria, ele está trazendo, há muito tempo já faz um tempo que a apometria foi desenvolvida, mas ela está trazendo principalmente uma consciência de percepção. Perceber o porquê que meu emprego não dá certo. Por que eu não consigo estar dentro de um relacionamento de forma harmônica? Por que eu não consigo estar dentro da minha casa e em harmonia com a minha família? Por que eu tenho limitações com relação à minha prosperidade? Porque você não tem a percepção correta. E essa percepção, ela é uma coisa que você não vai ganhar de um dia para o outro, você vai aprender a lidar. E na Umbanda, a primeira coisa que as pessoas buscam é saber quem são seus pais orixás, quem são os seus caboclos, quem são os seus pretos velhos, quais são as percepções que cada um tem. E a apometria, ela trabalha através das percepções. Então, muito mais importante do que perceber e saber quem são os seus guias espirituais, os seus mentores, os seus orixás, é saber o como perceber o seu universo espiritual. Tá certo? Eu vou dar um intervalo aqui no programa. Já a gente volta com mais sobre apometria, percepção espiritual, percepção dos campos energéticos e mediunidade. Até já. Salve, salve, galera! Estamos voltando aí com o Banda Consciência e Juventude aqui na Rádio Toques de Aruanda e falamos aí de consciência espiritual, falamos um pouco do que é a apometria e a ilustre presença do Flávio Salazar se manifesta aqui. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, salve, salve, meus queridos irmãos de fé que acompanham aí o programa Umbanda, Consciência e Juventude pela Rádio Toques de Aruanda. E é um prazer enorme, imenso estar de volta aqui com vocês. Eu que me considero já parte da família Umbanda, Consciência e Juventude. Faz alguns programinhas aí que vocês não escutam a minha voz, pensaram que estavam livres das perspectivas do Flávio, mas se enganaram. Estou de volta aqui juntamente com o irmão Franz para a gente conversar um pouco mais aonde a consciência e a juventude podem se juntar à Umbanda e o que pode sair dessa união que
ao meu ver, é maravilhosa e veio para quebrar os paradigmas e abrir portas aí para a gente poder engrossar as nossas fileiras de atendimento com ferramentas novas, com ideias novas, com um único objetivo, que é o objetivo antigo: acolher a todos, cuidar dos irmãos, aprender com aqueles que têm para ensinar, para aqueles que querem aprender e jamais rejeitar e negar ninguém. Essas foram as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e sem querer fugir desse contexto primordial que deu origem à religião de Umbanda, a gente busca agregar a consciência e a juventude a tudo isso de maravilhoso que a Umbanda já nos traz, já nos proporciona. Então, resumindo, um prazer estar de volta aqui, meus queridos irmãos de fé, e estamos aí conversando hoje um tema bem interessante. O irmão Franz estava falando da ferramenta apométrica, que é uma ferramenta que permite você trabalhar momentos separados dos corpos distintos que compõem a existência do ser. Então isso é fantástico, porque muitas vezes tem guias presos, guias amarrados, e através da apometria você consegue localizar exatamente dentro de um espaço-tempo contínuo quando isso aconteceu, e aí você pode optar por usar as ferramentas umbandistas ou não para reverter esse quadro e fazer o bem, né? Acho que é isso que é o mais importante de tudo, é você ajudar, você promover o bem sem limitações, sem dogmas, agregando sempre, né, irmão Franz? Acho que essa é uma das grandes sacadas de se juntar consciência e juventude com a Umbanda. Com certeza. Eu fiz, no bloco anterior, eu fiz uma afirmação, gostaria que você comentasse ou discordasse, de repente a gente faz uma polêmica aí no... Vamos lá, o programa estava muito tranquilo sem minha presença, né? Vamos causar um pouquinho. Mediunidade é igual à percepção? Boa pergunta. Eu diria que mediunidade é um tipo de percepção, porque nós temos muitas percepções. Quando vem um vento frio, você tem uma percepção de temperatura. Quando você está atrasado, você tem uma percepção de tempo. E quando você entende que nós vivemos num sanduíche multidimensional com várias faixas vibracionais, você começa a ter a percepção de que existem coisas acima, abaixo, que existem pessoas, entidades, consciências atuando à esquerda e à direita. Então eu diria que a mediunidade seria a percepção dos planos astrais. Eu não vou nem dizer superiores, porque tem muito médium que, quando não vibra bem, se conecta com os planos inferiores. Então, você que está despertando para a mediunidade agora, não vá achando que você não tem responsabilidade para manter a sua frequência num padrão ressonante com as esferas superiores, com os guias de luz. Então, tendo dito isso, eu diria que a mediunidade é um tipo de percepção, é quando você começa a perceber os planos em cima, embaixo, as forças que te ajudam na esquerda, na direita, e começa de forma consciente interagir com isso, entendendo os mecanismos de interação e como isso beneficia o irmão que você está ajudando, beneficia o seu desenvolvimento, a sua caminhada nesse plano tridimensional e beneficia as forças que te ajudam. Porque quando você permite que elas atuem através de você, você está dando um campo de atuação para elas fazerem o que foi determinado para elas por uma consciência superior. As hierarquias são infinitas, elas vão muito além do que a nossa consciência pode imaginar. Então, quando um guia, um caboclo, um preto velho, ele tem uma missão, essa missão foi dada por uma consciência superior, que foi passada por outra superior e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Então, resumindo isso numa frase poética, ser médium é você perceber que você está inserido dentro da grande obra, que mesmo você sendo importante para ela, ela é muito maior do que você pode entender.
Ajudei ou atrapalhei, Franz? Ajudou e complementou aí o que foi falado no bloco anterior. Vamos por mais uma questão. Vamos supor que você atende uma pessoa dentro de um espaço e essa pessoa vem com um problema de saúde. Okay. Muitas pessoas, quando começam a entrar num espaço religioso ou terapêutico? Porque espaço religioso e terapêutico. Porque para os irmãos que estão me conhecendo agora, além de trabalhar sob a bandeira da Umbanda, eu também sou terapeuta holístico, coach espiritual e atendo sem roupagens ritualísticas, vamos colocar dessa forma, né? E vamos pôr assim, então, dentro do espaço onde você atua com a ferramenta Reiki. Inclusive, você já tem as datas dos novos cursos, né? Temos, nós vamos ter 3 cursos bem interessantes acontecendo aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude. Dia 14 de março vou estar ministrando aqui o Reiki nível 1, é conhecido como Despertar, porque é a partir daí que as portas para os outros níveis de Reiki, bem como a sua sintonização a essa energia é feita. Então realmente é um despertar consciencial. Recomendo muito que quem sentir no coração faça, porque o Reiki, inclusive fazendo um paralelo do Reiki com a mediunidade, não é pelo fato de ser mestre Reiki, mas eu acredito que o Reiki tinha que ser obrigatório para toda pessoa que está despertando a mediunidade. Por quê? Para ela trabalhar como curador? Não, porque simplesmente o Reiki, ele blinda, ele te envolve num campo magnético de frequência muito elevada que vai, não vou dizer impossibilitar, mas vai dificultar muito a aproximação dos quiumbas, dessas entidades, aí, dessas consciências que não querem que o seu desenvolvimento aconteça. Então, você que está despertando a mediunidade, quer ter mais uma forma de garantir a sua segurança, faça o Reiki nível 1, seja iniciado nessa energia maravilhosa, e nós vamos estar fazendo isso dia 14 agora de março. No dia 21, nós vamos ter um outro curso, que é a iniciação na chama violeta. A chama violeta também é uma ferramenta, na verdade é uma frequência vibracional, que ela foi canalizada por um mestre ascensionado, mestre Saint Germain, e através de símbolos específicos vocês vão aprender nesse curso a canalizar essa energia e direcionar ela para vocês, para as pessoas, para animais, para plantas, para situações, enfim, o intuito é transmutar e requalificar energias não muito interessantes e que essas energias requalificadas possam ser reutilizadas e reaproveitadas. Porque aí que está o grande segredo da transmutação. É você transmutar, aí é que está a alquimia verdadeira. É você mudar o negativo para o positivo. E aí a gente até faz uma brincadeirinha, né? Usando os nossos queridos irmãos, os guardiões da esquerda, dizendo que o Exu bom não é aquele que desarma a magia, é aquele que vira ela a seu favor. Então, a chama violeta vai fazer isso, vai transmutar energias não qualificadas em energias qualificadas. E seguindo aí a nossa agenda, no mês de abril, no dia 25 de abril, nós vamos fazer o Reiki nível 2. Então, para quem se sentir íntimo com a energia Reiki no primeiro momento, no dia 25 de abril, nós vamos ter o nível 2, que vai expandir as possibilidades aí de atuação. Continue a sua pergunta. Então são realmente muitas ferramentas, mas voltando aí à pergunta, vamos ilustrar o seguinte caso. O pessoal vai lá num espaço tanto holístico quanto religioso, porque, enfim, nós vamos falar acerca da espiritualidade, da consciência espiritual. E a pessoa vem com um problema. Vamos supor que manifestou aí grandes dores de cabeça em uma pessoa, ela vem procurar o Flávio, vem procurar
uma pessoa que trabalhe no espaço, certo? E a pergunta é a seguinte: o como eu consigo fazer uma anamnésia de causa raiz? Porque muitas vezes as pessoas vão em espaços e elas querem realmente aquele alívio imediato. E realmente tem o alívio imediato. Mas passa uma semana, volta. Aí tem aquele alívio. Passa uma semana, volta. E a gente falou aqui que a apometria ela vai trabalhar nas causas raízes, assim como qualquer outra ferramenta espiritual, quando bem aplicada e compreendida. Expõe aí, por favor, o seu ponto de vista com relação à causa raiz, a importância de ter essa ferramenta do Reiki, ter a ferramenta da apometria, ter a ferramenta da magia, ter a ferramenta da chama violeta para trabalhar uma causa raiz. Olha, muitíssimo interessante essa pergunta. Tenho certeza que vou ter vários irmãos aí de fé e vários irmãos terapeutas que estão escutando o programa que não vão gostar da minha resposta, mas foi pedida a minha opinião e a minha opinião é a seguinte: esse é um assunto muito profundo e muito delicado. É tão profundo que a maioria dos terapeutas não faz ideia do que aonde a causa raiz ela está, não vou nem dizer alojada, mas o porquê que existe uma causa raiz. Existem contratos kármicos feitos entre indivíduos e que a sua própria centelha divina fez com os planos superiores para propiciar uma situação evolutiva. Então, como é que eu faço essa anamnese para chegar na causa raiz? Primeiro que essa anamnese eu não faço ela 100% pelas vias tridimensionais, vamos dizer assim, porque simplesmente fazendo perguntas para a pessoa, muitas vezes o ego da pessoa esconde as informações necessárias para a gente determinar a causa raiz. Então, eu pego um direcionamento com as palavras da pessoa e depois eu recorro aos planos espirituais, aos planos superiores, para, através de técnicas de leitura energética, de desdobramento dos corpos, eu possa identificar exatamente onde está a causa raiz. Um exemplo do ego e do medo escondendo informações. Por exemplo, chega uma pessoa para ser atendida e nada na vida da pessoa dá certo, todos os campos estão fechados, principalmente o campo afetivo, e aí você pergunta para a pessoa o que está acontecendo na vida dela, ela diz, não tem nada demais, minha vida é normal, eu vou para casa, vou para o trabalho, e aí, através dos desdobramentos dos corpos, você vê que aquela pessoa com 25 anos de idade já fez 5, 6, 7 abortos. E aí, como é que fica isso? A pessoa não vai falar para você, vai chegar e vai falar, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ela vai lhe dar uma pista, vamos dizer assim, dentro das palavras dela, e aí você, através de ferramentas energéticas vibracionais, vai determinar aonde essa causa raiz está alojada, quando isso aconteceu e se existe um porquê kármico para ela ficar ali. É aí que a maioria dos terapeutas peca, porque terapeuta nós somos seres humanos encarnados, estamos aprendendo e nós temos o nosso ego também. E qual que é o ego do terapeuta? O ego do terapeuta quer ir lá e curar a pessoa, remover aquilo de qualquer jeito, mas muitas vezes aquilo está ali com um porquê. E aquela afirmação, faça o que quiseres, há de ser tudo da lei? Perfeito! Faça o que quiseres, há de ser tudo da lei, desde que você esteja pronto para sentir a lei em ação. É tudo da lei. Então, a lei vai se fazer valer, dentro daquilo que você concordou quando fez o ato. Faz sentido, Franz? Faz muito sentido. Então, só para não perder o raciocínio, aí o terapeuta, seja ele reikiano, enfim, ele
num jogo interno dele, para provar para ele mesmo que ele é o detentor da técnica e da ferramenta, ele vai lá, sem entender o processo kármico que aquela pessoa está passando, ele vai lá e, puf, vai na causa raiz, elimina aquilo, enfim, dependendo da técnica que ele vai usar, tem diferentes formas de eliminar, mas a pessoa em questão ainda não evoluiu, não teve o aprendizado necessário que aquela situação era para proporcionar. Então, a médio ou longo prazo, isso pode reincidir de maneira mais grave. Não na mesma causa raiz. Vai aparecer uma outra situação, até porque o universo ele é muito dinâmico, ele é muito inteligente, ele não vai ficar dando murro em ponta de faca, como nós gostamos de dizer aqui no plano tridimensional. Então, se você foi lá e não permitiu que a grande obra de Deus se manifestasse em um campo, tudo bem, aquele campo continua curado, ele vai lá e proporciona num outro campo a oportunidade daquela pessoa de expandir a consciência, e isso vai se repetindo ad infinitum, até que aquela pessoa se conscientize do que o universo, o plano espiritual, os guias dela estão tentando mostrar. Então é muito importante você, terapeuta, entender que o conceito de cura varia de caso para caso. Você terapeuta, você sacerdote. Sim. Você que está à frente de um trabalho desse. Se predispõe a ajudar, né? Exatamente. Então, você daria, por exemplo, um passo a passo? Daria como fazer um passo a passo de comportamentos, de ações, para que a pessoa se conscientize da causa raiz? Porque aí a gente não está falando do terapeuta cuidar da causa raiz. Nós estamos falando da pessoa se conscientizar da causa raiz e, a partir disso, transmutar o seu padrão de comportamento. Nossa, isso aí, por incrível que pareça, é a coisa mais fácil que existe. Claro, fácil na teoria, na prática já pode não ser tão fácil assim. E, na verdade, são 2 passos, não é nem um passo a passo, são 2 passos. Primeiro, você sair da posição, da condição de coitadinho. Ai, o universo não conspira a meu favor. Primeiro lugar, saia dessa condição. Segundo lugar, agradeça. Simples assim. Agradeça. Entenda que por mais que você não consiga visualizar o que aquela situação quer lhe mostrar, ela está ali para lhe mostrar uma coisa. Ela está ali para lhe mostrar uma coisa. Agradeça. Eu agradeço a Deus Pai e Mãe, agradeço ao universo, agradeço aos meus guias e os meus mestres espirituais pela oportunidade de evolução que eu estou tendo, mesmo que eu ainda não tenha o discernimento suficiente para entender o que isso queira me proporcionar. Eu peço às correntes inteligentes e estudiosas do universo, e aí quem tem conexão com os pretos velhos pode pedir para os pretos velhos lhe darem a sabedoria para vocês entenderem aquela situação. E aí tudo muda. De um estado de sofrimento vocês vão entrar num estado de graça, vão agradecer, entendendo que aquilo está se manifestando no aqui e agora, para vocês terem uma caminhada mais leve no futuro, numa outra encarnação, daqui a 2, 3, enfim, depende do processo de cada um. E a partir do momento que vocês encaram os acontecimentos dessa forma, tudo muda. Tudo muda, a energia em volta de vocês muda e muitas vezes o aprendizado está aí. Entendeu isso? Agradeceu, liberou, aí é só limpeza, catarse e um novo recomeço. Porque, gente, Deus Pai e Mãe, como o próprio nome já diz, ele é pai e ele é mãe. Ele não deixou desamparada nenhuma raça que habita hoje no planeta Terra, nenhum mineral, nenhum vegetal, nenhum animal. Por que justamente você, por que com você ele tem que ser um Deus vingativo, ele tem que ser um Deus que carrega um tacape e que se você não adorá-lo, não adorar as imagens que foram feitas dele... Gente,
Por favor, vamos expandir a nossa consciência. E aí a gente faz a diferença do Deus do homem e o Deus universal, divino e o Criador de tudo e de todos, né? Porque o Deus do homem é punitivo, assim como o homem porque o homem, exatamente, assim como o Deus do homem é egoísta, porque o homem é egoísta, e todo o resto. E mais importante do que essa aula que nós tivemos aqui com o Flávio, é se pôr à prova do poder. Se você não se põe à prova do poder de transmutação, que é os passos simples de agradecer e conscientizar, você que está com algum problema aí, físico, espiritual, na família, se ponha na posição do estudante. O que eu tenho que aprender? A vida espiritual é como se fosse a sua caminhada pelo colégio, aí, primeira, segunda, terceira série. Você tem uma prova, você manifesta um conjunto de conhecimentos e tem essa prova. E você pode tirar uma nota alta ou pode tirar uma nota regular. O importante é você se pôr à prova do conhecimento. Lembrando, gente, que se você tirar uma nota regular, uma nota baixa, ou até mesmo for reprovado, o professor ou os professores não vão ficar bravos com você e muito menos julgar. Porque você tem a eternidade para passar de série. Então, essas ferramentas que a gente está oferecendo aqui no Instituto, eu falei da apometria, que é o desdobramento da consciência do problema, o desdobramento do problema. O porquê que o problema a gente trabalha a causa raiz. A causa raiz. Então, por que existe esse ou outro problema? Você não é o coitado da situação, você gerou atração por esse problema ou outro, e só você tem a chave para realizar isso. Então, através da apometria, através do reiki, da chama violeta e da magia divina, que começa dia 12, é uma quinta-feira, a partir das 20 horas, teremos a palestra inaugural com o Pai Miúdo. Então, você que gosta desse conhecer, porque essas ferramentas, gente, nada mais são do que autoconhecimento, facilitadores de autoconhecimento. Tá certo? Você não vai se tornar aí o grande curador, o detentor do poder, mais do que você já é. Você tem o poder sobre você. O que acontece com essas ferramentas? Elas te dão a consciência disso. E a ferramenta, o preparo para que você trabalhe você seja o seu mestre, você seja o seu cuidador, você seja o controlador seu. Porque muitas coisas que a gente faz é inconsciente. Por exemplo, vou perguntar para vocês aí que estão me ouvindo, vocês lembram quantas vezes você, por exemplo, olhou para o espelho hoje? É coisa simples. Você vai falar assim, mas para com isso, né? Imagina que eu não vou lembrar. Pois é, o espírito obsessor, ele lembra. Ele sabe todos os passos. Os espíritos com alta consciência, o seu guia espiritual, ele sabe. E ele aprendeu a fazer isso para que ele pudesse manifestar toda a luz. Porque o espírito de luz nada mais é do que um espírito que aprendeu a vencer o ego, aprendeu a vencer as suas limitações e consegue manifestar a luz em tudo. Só fazendo um adendo aí, esse vencer o ego, na verdade não é você derrotar, subjugar o ego e fazer ele desaparecer. É você botar o ego a serviço da centelha divina. Exatamente. Esse é que é o X da questão. É você botar o ego, porque o ego, vamos e venhamos, gente, o ego é muito bom para trabalhar. Ele adora trabalhar, só que ele adora trabalhar nas coisas mundanas. Quando você põe ele a serviço da centelha divina, meu Deus do céu, aí ninguém te segura. Ninguém te segura. Então, você vai aprender com essas ferramentas, ou começar a despertar, vamos por assim, a capacidade de autocontrole e percepção. Porque você controla a você mesmo. Você tem a noção
de quais são as suas limitações. Você tem a noção de quais são as suas ferramentas positivas. E todo mundo tem. Não tem a diferença entre você e eu, ou você e o Flávio, ou você e qualquer sacerdote, qualquer pessoa que você tenha como ícone, vamos por assim. Não tem uma diferença. Não tem a diferença entre o meu preto velho e o seu. A diferença se faz para você, ou seja, o quanto eu abro o meu campo para perceber tudo aquilo que o meu preto velho tem para me ensinar. O quanto eu abro o meu campo para aprender a desenvolver e manifestar a minha luz própria. E é isso, a gente vai aprender a despertar, e aprende a despertar com as ferramentas que a mediunidade, que a espiritualidade nos traz, que é o desenvolvimento de todas as faculdades mediúnicas, que é o desenvolvimento em cima do reiki, que é o desenvolvimento em cima da apometria, que é o desenvolvimento em cima da religião que você segue, seja o espiritismo, seja a Umbanda, seja o catolicismo, seja não importa. Mas o grande X da questão é a intenção. Por qual intenção você se move? Intenção, acho que a principal intenção que todos os médiuns deviam ter, e que eu estou aprendendo a ter, não é que eu tenho, eu estou aprendendo a ter, eu sou um eterno aprendiz aqui. Todos nós somos, né? É bom que isso fique bem claro. O para que eu estou aqui? Eu estou aqui para me entender dentro do espaço, dentro da grande obra, dentro do mundo espiritual, dentro das famílias que me cercam, dentro das capacidades que me são dadas. Então eu estou aqui para me situar. E cada vez mais, o que é o desapego? O desapego é um dia você se definir como ponto de luz. Não como Franz, cientista da computação, mas sim como o que usa essa ferramenta, por exemplo, para o melhor. O que usa, por exemplo, aquele que fez direito, aquele que fez administração para o melhor. Eu, por exemplo, eu sou formado em hotelaria. Trabalhei aí anos na hotelaria, tanto na hotelaria 5 estrelas quanto na hotelaria mais comercial. E uma das primeiras coisas que aconteceram no meu despertar espiritual foi que eu percebi, opa, Papai do Céu, quando me individualizou, acho que ele esperava que eu fosse muito mais do que um atendente de balcão. Nada errado em você fazer isso para sobreviver, mas é você entender que o seu propósito aqui na Terra é muito maior que isso. Até porque atender, você como um profissional de hotelaria, ou você que está escutando como um profissional de direito, um profissional de administração, o maior aprendizado, o maior benefício espiritual desse nicho é a quantidade de pessoas que você interage. Porque você vai interagir com aquela pessoa mais fácil, você vai escutar problemas, você vai sentir o seu emocional e aprender a administrar o emocional dos outros. E isso é um fato. Não importa a diferença de profissão. Não importa se você mexe com computação, se você mexe com psicologia, não importa. Todos os dias o ensinamento maior é dado. Emocional, interagir com as pessoas, são faixas vibratórias, são os seus nichos de amizade. E se você aprender a se situar nesse meio, ou seja, ter a consciência do porquê você faz parte daquela família do seu trabalho, porque as pessoas que estão em volta do seu escritório, por mais que você não goste da pessoa que senta na mesa da sua frente, você pode ter certeza que ela tem muito de correspondência com você. Sem dúvida, sem dúvida. Muito de correspondência com você. E enquanto você não aprender a se situar, você pode até mudar de empresa. O problema é o mesmo.
vai ter o mesmo desafio. Enquanto você não passa aquele desafio consciencial espiritual, o desafio é o mesmo. Você pode ter na sua casa, você pode ter nos seus amigos, não importa, sempre vai ser o mesmo. Então, essas ferramentas que são oferecidas pelo Instituto, que é a ferramenta do Reiki, que vai ser aí dia 14, o Reiki e o despertar. Você vai despertar a consciência, interagir com uma energia totalmente sábia, em benefício de você mesmo, em benefício do próprio. Principalmente, acho que a consciência maior disso, aí você me corrige se eu estiver errado, é você manter um padrão energético de pensamento, manter um padrão energético vibracional, para que você abra o campo. As suas oportunidades, elas nada mais são do que isso. Como você quer uma oportunidade de trabalho melhor, uma oportunidade financeira, se o seu padrão vibracional continua o mesmo? Exatamente. E aí um exemplo que está no padrão. Por exemplo, a pessoa tem dívidas e ela pensa diariamente em ganhar dinheiro para pagar as dívidas. Você está se mantendo no padrão da dívida, concorda? Eu quero dinheiro para pagar minhas dívidas. O que você está mandando para o universo? Dívida, dívida. Seu foco não está no dinheiro, seu foco está na dívida. O dinheiro é uma consequência para sanar aquilo. Quando o padrão vibracional muda, primeiro que você já agradece. Obrigado pelo dinheiro que está entrando. Simples assim. E aí vocês vão ver que as coisas são atraídas. Então, pessoal, vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado àqueles que escutaram. Um grande axé, um grande abraço. Obrigado, Flávio, pela oportunidade de fazer esse programa. Muito obrigado a todos os guias e mentores de vocês, aos meus guias, aos guias e mentores do Flávio, que nos possibilitaram a comunicar através da Rádio Toques de Aruanda a todos os carros que estão ligados aí, sintonizados, a todas as casas, todos os ouvintes. E pensem, pessoal, sempre a busca é única. Embora caminhos diferentes, a busca é única. É de quem eu sou, qual a consciência, o que vai me levar, aonde eu vou ir. Tá certo? Se você começar a se capacitar para isso, em qualquer nicho, eu não estou falando para você vir na Umbanda, embora é uma grande ferramenta, mas nós estamos oferecendo capacitação da consciência. Eu sou um mestre nisso? Claro que não. Se eu já fosse um mestre, eu estaria ascensionado aí. Mas eu estou, acho que tudo que é passado, tudo que é ensinado para alguém, a pessoa que foi ensinado tem a obrigação de passar. Eu penso assim. Porque nós trabalhamos em rede, e quando nós não trabalhamos em rede, acontece o que está acontecendo aí em São Paulo. Nós estamos sem água. Então, tudo que é conscientizado em rede torna-se uma senda de luz. Então, gente, essa é o propósito do Instituto Cultural e Social Plenitude, é o meu propósito, Franz, é o propósito do Flávio, de todos aqueles que fazem aí, não só nós, os outros locutores também fazem isso da forma deles, então eu agradeço a eles também, porque os escutam, e até o próximo programa. Queridos irmãos, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, muito axé no coração de todos. Que a paz de Oxalá se faça presente no coração de todos vocês. Não se esqueçam que o plano espiritual pede apenas uma coisa de vocês: que vocês façam o seu melhor. Simples assim. Tendo dito isso, fiquem tranquilos, porque quando o professor está pronto, os alunos aparecem. Quando os alunos estão prontos, o professor aparece. E quando vocês estiverem prontos, nós estaremos aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados
na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.